Mateus capítulo 6, versículo 5. Ô Espírito Santo, em nome de Jesus, fala, meu Deus, através da sua palavra. O Senhor já falou nos louvores, agora queremos ouvir o Senhor através da tua palavra. O Senhor disse que em outrora o Senhor falava por sonhos e por enigmas. Hoje o Senhor fala pela sua palavra. Então traz ela ao nosso coração de forma extraordinária. Revela tudo aquilo que nós temos necessidade de aprender e de ouvir, Senhor. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos lá, irmãos? 5 diz: e quando orarem, não seja como os hipócritas, que gosta de orar em pé, nas sinagogas e no que, irmão? E nos lugares, ou nos cantos das praças, para ser visto pelos outros. Em verdade lhe digo, que eles já receberam a sua recompensa. Mas ao orar, entra em teu quarto e fecha ali o que, irmão? A porta, e ore ao seu pai que está em secreto, e o seu pai que vê em secreto lhe dará o que, irmão? Recompensa. Parando aqui, irmão, no 7. Nós lemos isso, irmão, e nós levamos aqui para o Pai Nosso. E hoje eu quero trazer, irmão, para nossas vidas. Qual a direção das nossas vidas? O que é que Deus quer nos falar hoje, irmão? Observe, quando você orar, nós não podemos orar para as pessoas ficar o que, irmão? Observando que nós somos pessoas de quê? De oração. Tem pessoas que querem mostrar o que, irmão? Olha meu joelho, olha meus cotovelos como estão. Eu sou homem de oração, eu sou mulher de oração. Nós não temos que mostrar a alguém que nós o que, irmão? Oramos. Nós temos o que, irmão? Que orar a Deus em secreto. A Bíblia está dizendo aqui que quando nós orarmos, temos que o que, irmão? Que entrar em nosso quarto e fechar o que? A porta. Sabemos nós, irmão, que diversas vezes vem diversos problemas que aparecem em nossas vidas. Problemas inesperáveis, situações difíceis, às vezes tempestades aparecem, tempestade na vida financeira, na vida sentimental, na vida conjugal. E às vezes nós ficamos o que, irmão? Em desesperos. E esse desespero nos leva a tomar atitudes o que, irmão? Precipitadas. A pior coisa, irmão, é quando você tem uma vontade de alguma coisa, você não orar a quem? A Deus. E nós temos que orar em todos os sentidos. Quero comprar um carro, vou orar a quem? A Deus. Quero comprar uma casa, vou orar a quem? A Deus. Quero comprar um terreno, vou orar a quem? A Deus. Tudo nós temos que pedir o que, irmão? A permissão de quem? De Deus. E muitas das vezes nós agimos o que, irmão? Sem tomar uma direção. E às vezes escolhemos o que? Situações o que? Difíceis. Lembra quando Ló, ele olha para a campina de Sodoma e Gomorra, ele acha que lá o que, irmão? É bom. E ele nem ora, nem busca, ele vai direto para onde? Para lá. Então nós temos na Bíblia N as pessoas que sem orar tomaram decisões o que, irmão? Precipitadas. E tem oração que quando você ora, muitas das vezes ela não vem resposta no dia seguinte. Às vezes demora, mas nós temos que o que, irmão? Que permanecer como? Orando, confiando, acreditando. E há pessoas que tomam decisões precipitadas, incoerentes, age de qualquer forma, age de qualquer maneira. Então nós temos o que, irmão? Que quando você tem um problema para resolver, uma situação que lhe apareceu, eu tenho que o que? Orar. E para eu orar e conversar com Deus, eu tenho que fechar o que, irmão? Fechar o que? A porta. Lembra que nós lemos aqui que quando aquela mulher, o filho dela morre, ela chama quem? Eliseu. Por quê? Foi Eliseu que prometeu o que para ela? Um filho. E aí o filho morre, aí quem é que ela vai atrás? Atrás de quem, irmão? Atrás de Eliseu. Lembra também de Elias, quando ele vai ressuscitar o filho daquela mulher sunamita, que ele desce lá e a mulher dá pão para ele, dá água, que ele manda fazer um cavaco. E aí o que ele faz, irmão? A mulher morre, o que ele faz? Ele vai lá, quando ele chega na casa dela, o que ele faz? Elias fecha o quê? Elias fecha a porta. E ele fecha a porta e deita sobre aquela criança, e ali ele respira, ele solta o que, irmão? O ar dele na narina da criança, e a criança o que? Levanta. Mas para ele fazer isso, ele tem que fechar o que, irmão? A porta. Então às vezes nós temos que fechar sempre a porta, irmão, a porta da dúvida, a porta do medo. Às vezes nós vamos orar de qualquer forma, oramos de qualquer maneira,
Nós temos que ter um encontro com Deus e ter uma oração diante de quem, irmão? De Deus. Problema me apareceu, é um problema na minha casa, é um problema na minha família, é um problema no meu lar. O que é que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? Orar. Quando Davi, ele vem de Ziclac, né? O que é que acontece lá, irmão? E ele chega a Ziclac. Toda a família dele está o que, irmão? 2 Samuel, 1 Samuel capítulo 30, precisa abrir, não? Toda a família dele está o que, irmão? Foram levadas, tanto a dele como a de quem? De todos os soldados dele. E o que é que Davi faz? Davi chora até não lhe ter mais o que? Força. A força dele se esgota. Eu pergunto, o choro dele resolveu alguma coisa? Não. Davi se levanta, quando o povo fala de apedrejá-lo, Davi se levanta e vai o que, irmão? Orar. E ele pergunta a Deus: Senhor, perseguirei eu meus inimigos, alcançá-lo-ei? Qual a resposta que vem? Vai, persegue, que tudo o que? Livrará. Então, como eu resolvo meus problemas, pastor? Apareceu para mim uma oportunidade de emprego, eu vou logo? Apareceu para mim uma oportunidade para eu ir para tal lugar, para ir para... O que é que eu tenho que fazer? Orar. E às vezes nós não, o que, irmão? Oramos. Já tomamos decisões, o que, irmão? Precipitada. Agimos de qualquer forma. Tem um terreno em tal lugar, eu vou comprar. E às vezes a pessoa vai lá, compra sem orar. Lembra que a Bíblia diz: qual homem que indo para uma guerra, primeiro não se assenta para ver o que, irmão? Quantos inimigos vêm contra o quê? Contra ele. A nossa vida é uma vida de quê, irmão? De oração. E a quem é que nós temos que orar? Quem é que nós temos que buscar para nos trazer resposta e nos colocar no caminho correto? É quem, irmão? É Deus. A Ele nós oramos e dele vem o que, irmão? Resposta. Oramos ao Senhor, clamamos ao Senhor e Ele nos traz o que, irmão? A solução. Veja o que Ele fala no 7, vamos lá? Olha o que Ele diz no 7. E orando não useis de vãs o que, irmão? Repetições como gentios. Por quê? Porque eles pensam que por muito falar serão o que, irmão? Ouvidos. Então muitas vezes o que é que Deus está falando, irmão? Que aqueles escribas, aqueles homens, eles oravam e queriam o que, irmão? Permanecer naquela, o que, irmão? Oração, na mesma oração que sempre. Mas qual é a mesma oração dos escribas, irmão? Não é uma oração contrita com Deus. Era eles orando para o que, irmão? Eu não sei lá, não quero entrar numa coisa de como é o nome? De teologia, irmão. Mas você sabe que os homens que ele orava direto, ele amarrava uma coisa aqui, ó. E outros é um simbolismo de uma coisa de chapéu. Esses homens, ele anda orando na praça, ia para o lugar e orava, outro também orava, para todo mundo ver que ele era homem, que é, irmão? De oração. Mas ele, o que, irmão, era homem, o que? Repetitivo nas suas coisas. O que era repetitivo, irmão? Ele não tinha uma oração, ele tinha o que? Uma reza. É tipo aquela coisa, supomos, quando a pessoa vai orar o Pai Nosso, tem mudança, tem diferença? Não. É o que, irmão? É uma repetição de quê? De palavras. E quando a oração não é o monótono, é o que, irmão? Diálogo. É você dialogando com quem? Com Deus. E toda pessoa que ora, ele vai obter o que, irmão? Uma resposta. Mas nem sempre a resposta ela vai vir nem no mesmo dia. Veja, Isaac orou. Depois de quantos anos Isaac foi respondido? Depois de 20 anos. Veja, Noé também orava. Depois Deus lembrou dele, ele estava lá orando. Aí lembrou-se Deus de quem? De Noé, porque ele orou. Então, muitos dos homens lá atrás, que nós vamos observar, muitos deles, irmão, oraram, mas tiveram resposta depois de alguns dias, de alguns meses e de alguns anos. Zacarias, quando ele entra no turno da oração, que ele entra lá, que ele é escolhido para orar, que o anjo fala com ele que ele ia ter, que a mulher dele ia dar o filho, o que ele faz? Não, meu senhor, agora não adianta mais não. Sarai também era o que, irmão? Duvida. Irmão, o que eu quero dizer a você é que toda oração nossa é ouvida, mas vem no momento de Deus. Vem no momento de Deus. Tem oração, é óbvio que você vai ser respondido na mesma da hora, porque Deus vê o que é a nossa necessidade de uma resposta. Mas Deus, ele te sustenta na espera também. Hebreus diz bem claro: não o que, irmão? É o que há de vir virá e não, por um poucochinho de tempo, o que há de vir virá e não tardará. Então nós quer ver uma coisa?
Quantas pessoas já perderam a paciência de Jesus, o que, irmão? Não voltar logo. Alguns saem, alguns perdem o que, irmão? Uma direção, alguns saem do ministério, alguns saem do evangelho, vão procurar, não, depois eu volto, talvez, eu não sei, eu estou novo ainda. Mas nós temos que, irmão, que permanecer na oração. O dever de orar sempre, nunca o quê? Desfalecer. Então veja, quando orar, e aí, vamos lá, 2 Crônicas, rapidinho. E quando irmão, supomos, quanto tempo tem, irmão, que você não ora por uma situação diante de Deus e leva tempo orando? E às vezes nós pensamos que a oração é só o que, irmão? Orou e tudo o quê? Orou e tudo o que, irmão, vai o quê? Se transformar em um piscar, estalar de dedos. É como eu falo a você, irmão, tem oração que ela é respondida na mesma da hora, mas tem oração que o que, irmão? Ela vem com tempo. Ela vem com tempo. Vamos lá, capítulo 20. Diz: depois distos, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram para fazer guerra contra Josafá. Então vieram alguns e avisaram a Josafá, dizendo: uma grande multidão está vindo contra Judá, do outro lado do mar, do morto, da Síria. Eis que eles já estão em Azazon, Tamar e de Egede, em Egede. Então Josafá teve o que, irmão? Teve o que, irmão? Teve medo. E decidiu buscar a quem? E proclamou um jejum em todo o que, irmão? Judá. O medo é normal vir, mas o pior é você permanecer no medo e não tomar nenhuma atitude. O medo vem. O medo às vezes bate em nossa porta. Todos os homens, alguns deles, irmão, só não mostra Sadraque, Mesaque e Abednego, e nem Daniel. Mas todos os homens, quando vier alguma coisa difícil para eles, ou algo ruim, eles tiveram o que, irmão? Medo. Mas eles não quer? Desanimaram no medo. Não desanimaram. O que é que eles fazem, irmão? O que é que Josafá está fazendo? O medo chegou, o medo bateu, eu tenho que o quê? Orar. Suponhamos, quando você, ou supomos, quando você às vezes faz um diagnóstico, vai no médico tal, que lhe dá o resultado, qual o medo que nós temos? Apareceu lá um negócio na mama, lá o médico fala: olha, vem aqui tirar que estou vendo alguma coisa. Você já vai fazer o exame como? Pensei que já era sem medo. O medo bate, irmão, porque nós somos o quê? Humanos. Somos pessoas o quê? Frágeis. E o medo bate. Não, mas eu confio em Deus, irmão. Então me dê um pouco dessa sua fé aí. Porque eu vou dizer a você, qualquer coisa, irmão, às vezes nos dá medo. Supomos, você vai entrar num lugar, está vendo, o negócio está perigoso, lá você fica o quê? Com medo. Mas no medo nós buscamos a quem? Buscamos a Deus. O medo, nós temos que buscar a Deus. Então ele teve o quê? Medo. E o que ele faz nesse medo? Ele vai orar, ele vai buscar. Olha o que diz, e além de ele buscar, ele apregoou o que, irmão? Um jejum. E aí diz o que, irmão? Versículo o quê? Versículo 5, né? É o 5? O 5. Josafá pôs-se em pé. É o 4, né? Então, Judá se congregou para pedir socorro a quem? Ao Senhor. Também de toda a cidade de Judá veio gente para buscar a quem? Josafá pôs-se em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do que, irmão? Do pátio novo, e disse: ó Senhor Deus de nossos pais, não és tu Deus nos céus? Não és tu que domina sobre todas o reino dos povos? Na tua mão está o que, irmão? A força e o poder, e não há quem te possa o que, irmão? Resistir. Então Josafá tem um entendimento: ó Senhor, esse problema, esse medo me abateu, esse medo chegou a mim, mas eu estou buscando ao Senhor. Mas o Senhor é Deus o que, irmão? De todo o poder. Se eu não posso, se eu não tenho condições, eu estou te buscando para o Senhor o quê? Ser comigo. Eu não posso resolver, eu não posso trazer, eu não posso ter vitória sobre essa multidão que vem, mas confiando no Senhor, eu vou o que, irmão?
eu vou obter vitória. Confiando no Senhor e orando, o Senhor vai me trazer o quê? Resposta. E toda pessoa que ora é um diálogo. E no diálogo, você conversando com uma pessoa, você vai ter o quê, irmão? Resposta. Você vai ter resposta. Então aqui nós vemos que ele está orando, ele clama, ele busca, ele fala para Deus e ele está conversando com Deus. O problema que está o quê, irmão? Se passando. O problema que chegou até ele é a mesma coisa que nós também temos que o que, irmão, fazer. Antes de você agir, porque o problema apareceu, você falar com fulano, falar com ciclano, falar com Beltrano, falar com Joana, com Joaninha, com fulano, irmão, vá orar. Antes de buscar qualquer recurso humano, o seu recurso é buscar em quem? Em Deus. Antes de você bater na porta de alguém, bate na porta de quem? Do Senhor, irmão. Resolva com Ele, busca Ele, e Ele vai lhe trazer o quê? Resposta. Como eu quero resolver meu problema? Como eu quero resolver minha situação? Às vezes queremos resolver com o nosso braço, com a nossa força, da nossa maneira. E aí vem um versículo que, irmão? O 7. O 7 diz: ó nosso Deus, acaso não expulsaste os moradores dessa terra de diante do teu povo de Israel, e não o deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Eles têm morada nela, e nela o que, irmão? Edifica um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante de quem? Diante desse templo e diante de ti, pois o teu nome está o que, irmão? Nesse templo, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos o que, irmão? Livrará. Quem é que pode nos dar o livramento? É quem, irmão? Mas para Deus lhe dar o livramento, tem que fazer o quê? Fazer o quê? Orar, buscar, ter um diálogo com Ele, ter uma conversa com Ele, estar na presença dEle. Problema apareceu, vá para seu quarto. Problema apareceu, não vá ajoelhar em qualquer lugar. Não vou me ajoelhar em qualquer lugar, tal, eu vou clamar aqui dentro. Meu irmão, procure o lugar que você esteja com quem? Com Deus. Vá no seu quarto. Ele diz bem claro: quer resolver um problema? Como resolver um problema? Diante de quem? Diante de Deus. Você só resolve os seus problemas buscando a quem? A Deus. Mas tem pessoas que querem resolver da sua forma, do seu jeito, da sua maneira. Há pessoas, irmão, que querem resolver: ah não, eu penso dessa forma, eu vejo desse jeito, eu vejo dessa maneira. Eu tenho que o que, irmão? Orar. Eu tenho que orar. Ore, busque, fale com Deus. Eu estava lá no trabalho, e algumas coisas que veio me aparecer lá, tal, eu fui o que, irmão? Orar. Fui orar. E orando, apresentando as pessoas lá, os líderes lá, apresentando diante de Deus. Nós temos que orar. E aqui ele ora, e ele fala para Deus: o Senhor disse, o Senhor falou. Porque o próprio Davi disse o que, irmão? Salmo 50, versículo 15, não se abre não. Salmo 50, versículo 15 diz bem claro: clame a mim no dia do quê? Da sua angústia, eu ouvirei, e tu, que, irmão? Me glorificarás. Então nós temos que, a angústia veio, irmão, não se tenha por fraco, por fragilizado, porque o problema apareceu sobre você. Não tenha porque Deus te esqueceu, porque você está passando um grande problema, uma grande situação difícil. Não tenha isso como Deus, o que, irmão, te excluiu. Não, você tem que acreditar, o problema sempre vai, o que, irmão? Aparecer. Mas quando ele aparecer, nós temos o que, irmão? Aquele que pode o que? Nos socorrer. E ele, o que, irmão? Nos socorre. Porque ele diz bem claro: quem vem a mim, eu não vou lançar o que? Fora. Versículo 9, né? É o 9? Se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante do que, irmão? Desse tempo diante de ti, pois o teu nome está deste tempo. Clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás, e o que, irmão? E livrará. Ele está dizendo bem claro: ó, quando você me buscar. E eu pergunto, irmão, qual o problema que você está enfrentando? Qual? Pastor, estou enfrentando desemprego. É um problema sério lá no trabalho. Eu vou conversar com o gerente.
Vou conversar com fulano, vou chamar ele a atenção, vou falar com aquele cara que se ele se abrir para mim, ele vai ver uma coisa. Vou falar com ciclano, vou falar com Beltrano. Irmão, ore. Você não tem que falar com ninguém, tem que falar com quem? Com a pessoa certa. Que é quem? Que é Deus. Tem que falar com a pessoa correta. Conversando com Deus, Deus vai mover pessoas para resolver o problema. Conversando com Deus, a solução vai aparecer. Conversando com Deus, Deus vai dar o que, irmão? Resposta. Mas eu tenho que conversar o quê? Mas para eu conversar, o que é que eu tenho que fazer? Entrar no meu quarto e fechar o quê? A porta. Em segredo conversar com ele, em segredo mostrar seu problema. A porta fechada não deixa o que, irmão? As pessoas saber o que você está o quê? Ali passando ou enfrentando. Mas só você sabe. E você sabendo que está enfrentando, você falando para Deus, Deus também o que, irmão? Toma conhecimento. Não que ele não sabe, não que ele não queira resolver, mas Deus só resolve se você o que, irmão? Buscá-lo. Se você buscá-lo. Por isso ele fala, se me buscar, me deixaria o quê? Achar. Nós temos que buscar. E aqui Josafá está o que, irmão? Buscando, ele está orando. E depois da oração dele, olha o que fala o versículo 10. E agora, eis que os filhos de que, irmão? De Amon, e de Moabe, e do monte Seir, cuja terra não permitiste a Israel invadir, quando vinha da terra do Egito, mas deles se desviaram, não os destruíram. Eis que eles, o que, irmão? Estão nos recompensando assim, estão vindo para nos expulsar da sua, o que, irmão? Propriedade, que nos deste em o que, irmão? Ó, irmão, Josafá dizendo bem claro, ó, ele está querendo nos tirar daquilo que o Senhor já o que, irmão? Eu pergunto a você, Deus já lhe deu saúde? Por que o diabo quer lhe dar doença? Deus já lhe deu, irmão, paz? Por que o diabo quer tirar a sua paz? Se ele já te deu, irmão, agindo Deus, quem? Se Deus é por nós, quem será? Mas eu não quero dizer a você, e nem vou dizer a você que porque Deus te deu, que você está o quê? Livre. Deus quer uma ação sua. Deus quer uma atitude sua. Quando esse problema aparecer, você tem que o que, irmão? Que buscar a quem? A Deus. Você fica calado, Deus o que, irmão? Fica também o quê? Calado. Irmão, Deus fala com você quando você fala com quem? Com Ele. É um diálogo. Se você passa pela pessoa lá, se você não falar, ele também não vai o que, irmão? Falar. Se você chegar aqui, entrar ou sair na igreja, irmão, não falar nada comigo, eu não vou saber seu problema, eu não vou poder orar. Mas é claro, antes de você falar comigo, você falou com quem? Com Deus. Você só fez me pedir o que, irmão? Ajuda o que, hein? Em oração. Então nós temos que o que, irmão? Que buscar. E Josafá agora está dizendo, Senhor, o Senhor nos deu essa terra, ela é nossa, ela nos pertence. Agora esses caras vêm trazer o pago para nós, querendo o que, irmão? Nos expulsar dela. E você vê que é o que, irmão? Que é só quem falando? Josafá falando. Você vê alguma menção aqui de Deus ouvindo? Não. Você vê alguma coisa aqui de Deus o que, irmão? Mas Deus está o que, irmão? Ouvindo todas as coisas. Ele está ouvindo. Porque muitas vezes você vai falar e não vai o que? Escutar. Mas Deus está o que? Te ouvindo. Quer ver uma coisa? Quem já orou aqui, irmão, levantou parecendo que tudo foi a mesma coisa? Eu vou me condenar, tá bom? Eu já orei, parece que Deus nem ligou para mim. E eu levanto assim, não está nem aí, né, Deus? Está nem aí, né? Foi 1 hora de oração, me levantei da mesma forma. Misericórdia. Mas Deus o que, irmão? Ouviu. Depois de alguns dias, irmão, alguns meses, Deus me deu resposta. Então a mesma coisa, irmão. Nem sempre nós vamos ouvir o quê? Deus lhe respondendo no mesmo. Mas você tem que ter convicção, certeza que Deus o que, irmão? Te ouviu. E que no dia da vontade dele, ele vai o quê? Agir. Na hora certa ele vai lhe dar o quê? Resposta. E aí vamos lá? Parei o que, irmão? 12. O nosso Deus, ó nosso Deus, acaso não executarás o teu juízo contra eles? Porque em nós não há mais o quê? Força para o que, irmão? Resistimos essa grande multidão que vem contra nós. Não sabemos como fazer, mas os nossos olhos estão, que, irmão? Posto em quem? Estou de mãos atadas, estou de braços atados, estou de pés amarrados.
mas a minha confiança vem de quem? Vem do Senhor. E às vezes nós nos encontramos dessa forma: meu Deus, quero resolver um problema, mas não sei como agir. Quero resolver esse problema, mas não sei como. E é nessa hora que nós não sabemos agir e não sabemos como lidar, que às vezes nós se precipitamos e agimos de formas o quê? Errada. O desespero nos leva a tomar decisões o quê, irmão? Precipitadas. A maioria e toda decisão, irmão, que nós tomamos errada, vem o quê? Consequências. Ela vai aparecer. As consequências vão vir. Mas eu tenho que permanecer o quê, irmão? Firme. Tenho que permanecer firme. Josafá está dizendo: eu estou orando, estou buscando, mas os meus olhos estão em quem? Está no Senhor. Está vindo um bocado de gente aí. Eu estou vendo. Os problemas estão me cercando. As lutas estão vindo. A multidão está sobre nossa vida. Mas eu estou com os olhos aonde? No Senhor. Meus olhos estão em Ti. Por isso que Davi disse: olhei para onde? Para os montes. De onde virá o meu? O meu socorro vem de quem, irmão? Do Senhor. Vem dele. É dele que vem. A resposta vem dele. Ah, está demorando, mas ele sabe o que faz. Está demorando? Não, para Deus não. Está demorando, nada, ele vai lhe dar no momento certo. E nós, irmão, bote uma coisa no seu coração: Deus primeiro te prepara para ele te dar alguma coisa. Teve gente que já recebeu coisa de Deus e que, irmão, nunca mais apareceu. Vamos lá, paramos aonde? Versículo 13 agora, né? Olha o que ele diz: todos os homens de Judá estavam em pé diante do Senhor, com as suas crianças e as suas mulheres e os seus filhos. Então, no meio da congregação, o Espírito do que, irmão? Do Senhor veio sobre quem? Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de que, irmão? Geliel, filho de que? Matanias, levita dos filhos de Asaf. Jaziel disse: escutem com atenção, todo o que, irmão? Todo Judá, e moradores da onde? E rei Josafá, assim diz quem? Veio o que, irmão? O que é que veio depois de uma oração? Resposta. O que é que veio depois de você apresentar seus problemas diante de Deus? Veio o que? Uma resposta. E a resposta veio através de quem? De um profeta. O que eu quero dizer a você, irmão? Que muitas das vezes, se você não estiver atento à pregação, você vai pensar que Deus não falou com quem? Com você. Aqui tem homem de Deus que sobe no altar, não só eu, que ele vai trazer a mensagem. Você tem que ficar o quê? Atento, que, irmão? A mensagem, que é Deus falando com quem? Deus falando com você, através da palavra dele. Deus está falando com você. E às vezes nós temos que, irmão, que entender que Deus está falando com quem? Com você. E para eu entender isso, eu tenho que estar o quê? Atento. Atento. Davi disse: guardei sua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Tem que estar atento à mensagem, tem que estar atento à palavra, tem que estar atento ao que Deus está falando, irmão. E ele diz bem claro: e todos os homens de Judá estavam de pé. Desculpe, é aqui mesmo, irmão? Que versículo eu parei? No 15, né? Obrigado. Assim diz o Senhor: não tenham o quê? Medo. Nem o quê, irmão? Nem se assuste por causa desta grande multidão, pois esta batalha não é quem? Não é de vocês, mas de quem? E quando é que a batalha passa a ser de Deus? Quando você o quê? Coloca na mão dele. E às vezes nós não colocamos, nós queremos o quê? Guerrear por nós mesmos. Queremos resolver com a nossa força, queremos resolver da nossa vontade, do nosso entendimento. Temos que colocar na mão de quem? E quando você coloca, você o quê? Sossega. Você sossega. Há uma paz em você. Quando você coloca, você fala: ih, rapaz, o negócio está piorando, né? Não, coloquei na mão de Deus. Deus está na direção. Amém, irmãos? Amém. Deus está na direção, Deus está guiando. E Deus o que, irmão? Responde a ele. Deus responde a gente, amém, irmão? 16: amanhã vocês irão ao encontro deles, e eis que eles virão pela ladeira de Zins. Vocês se encontrarão no fim do vale, de frente do deserto de Jezuel.
neste encontro, vocês não, que irmão? Precisarão lutar. Tome posição. Fique, o que irmão? Parados. Veja a salvação que o Senhor lhe dará, ó Judá. E o que irmão? Em Jerusalém. Não tenham o que? Medo, nem se amanhã saia ao encontro deles, porque o Senhor está com quem? O Senhor está com quem? E quando é que Ele está comigo? Quando eu entro no meu quarto, fecho a porta e vou o quê? Orar. Problema me apareceu, luta me apareceu, o que é que eu vou fazer? Orar. Tem orações, irmãos, que requer de você mais o que? Tempo de joelho. Tem oração que não quer só minutos, quer o que? Hora. Vai querer horas suas. Vai querer que você entre num quarto e se tranque lá e fique o que, irmão? Conversando com Deus, dialogando com Deus, conversando com Ele. E aí o Josafá faz o que, irmão? Faz isso. E o que é que o Josafá vai fazer? O que é que ele vai fazer? Versículo o quê? 18. Então Josafá, o que, irmão? Se prostrou com o rosto em terra, e toda Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram diante de quem? Do Senhor. E o que, irmão? E o que, irmão? Eu pergunto, eles adoraram quando eles já tiveram a resposta, ou estão adorando antes da resposta? Antes, porque ele sabe que aquele que promete é fiel para o quê? Para cumprir. E o que é que Deus já prometeu para você? Se Ele prometeu, sossegue seu coração. Se Ele prometeu, pastor, mas o problema é difícil, a luta é grande, ore e coloque na mão dele. Meu irmão, não há nada que Deus não possa o quê? Fazer em nossa vida. Não há luta, não há problema, não há situação, não há doença, não há enfermidade que Ele não possa o quê? Te trazer o quê? Solução, resposta. O que é que nós temos que fazer? Orar. É no trabalho, é no emprego, é na situação que você está passando. Pastor, vou desistir. Não, já não aguento mais não. Não quero mais isso não. Meu irmão, não pare, não desista. Por que desistir? Por que parar? Já viu aquela acreditada? Por que parou? Parou por quê? Por que parou? Não, eu lavo minhas mãos. Eu não faço mais nada. Eu já estou cansado disso. Calma. É isso que o diabo quer. Decisões precipitadas nossas. Atitude o quê? Precipitadas. Calma. Deixa Deus resolver seu problema. Você quer resolver, não é você que resolve, é Deus. Se você entregou seu problema na mão dele, deixe ele resolver do jeito dele, da forma dele. Pastor, é uma luta dentro de casa, meu filho, deixa ele resolver. Ele que sabe como resolve, ele que sabe como tomar decisões, é ele. Se você entregou, confia nele. Davi disse: entrega o caminho ao Senhor e confia, e o mais o que? Ele fará. Então por que ficar preocupado? Por que sair desse desespero? Irmão, tenha fé, tenha confiança. O Deus que você está buscando é Deus que ressuscitou mortos, é Deus que fez paralítico andar, é Deus que pegou um homem de 4 dias morto e ressuscitou ele, restaurou ele. Ele é fiel, ele é grande, ele é poderoso. Confie nesse Deus, acredite nesse Deus. Agindo ele, quem? Impedirá. Ele é fiel, ele é justo, ele é grandioso, ele é verdadeiro. E aí nós temos que, irmão, que ter mais um pouco de quê? Paciência. Porque ele está agindo, ele está trabalhando em nosso o quê? Em nosso favor. Vamos lá em mais um livro que eu lhe falei? Posso ir, irmãos? Vamos lá? Lucas, capítulo 6, versículo 12. Vamos lá, diz aqui, naqueles dias Jesus, o que, irmão? Se retirou para o monte a fim de orar. O que, irmão? E passou a noite o que? Orando a quem? Tem oração que não tem resposta, mas quando você passa a noite, vem o que, irmão? Resposta. Ele passou o que? A noite. Tem oração, irmão, tem situações que é necessário a gente levar um pouco mais de quê? De tempo. Não é só chegar lá, falar tudo, já falei, já conversei, Deus vai me ouvir, não. Tem oração que tem o que, irmão? Que está mais um pouco. Pastor, meu joelho dói. Levante, fique em pé, ore, mas não sai do seu quarto não. Ore, vai lá buscando, vai buscando, vai orando. Depois se sente, não tem problema, se sente, depois se ajoelha de novo. Eu faço isso às vezes. Joelho dói, eu levanto, aí eu fico lá,
meu Deus, em nome de Jesus, pá, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, tal, fico orando, daqui a pouco vou me ajoelho de novo, aí dói o joelho de novo, eu vou, aí aqui é bom, que aqui tia já comprou os travesseirinhos lá, já botou o travesseiro, eu boto meu joelho no travesseiro, fico lá até de manhã. Mas nós temos que, o irmão, nós temos que buscar, e ele ora, e por que ele está orando, irmão? Olha o que diz aqui, versículo que? 11, ou desculpe, ou 13, e quando amanheceu, olha aí, que hora ele começou a orar? À noite. Não se fala, irmão, que à noite, 18 horas, tal, não se fala que hora. Ele pode ter começado 11 horas, pode ter começado 11h55, sei lá, mas diz que à noite. Então foi o que, irmão? Um lado da noite. Ele começou a orar, e foi até o que? De manhã orando. De manhã orando. Das 12 horas até pela manhã, quantas horas tem, irmão? Ou ele pode ter começado às 18 horas e ter terminado 3 horas, que 3 horas segundo o que, irmão? De manhã. Mas aqui está dizendo que, irmão, que ele parou de manhã de orar, pela manhã. E aí o que ele fez? Repetindo aqui, e quando amanheceu, amanheceu. Então já não foi mais o que, irmão? Madrugada. Já o dia amanhã o que? Amanheceu. Amanheceu e chamou os seus discípulos, e o que, irmão? E escolheu 12 dentre eles, os quais deu também o nome de que, irmão? De Apolo. Paramos aqui no 14. Ele ora. Jesus agora vai escolher o que, irmão? Os discípulos dele. Mas para ele escolher, ele faz o quê? Ele o quê? E você está fazendo o que quando vai escolher alguma coisa? O que é que eu faço quando eu vou escolher alguma coisa? Quando nós vamos escolher alguma coisa, temos que o que, irmão? Orar a Deus. É claro, irmão, pelo amor de Deus, também não vai dizer assim, pastor, quero ver o que é que eu vou comer hoje. Deus, em nome de Jesus, quer que eu vou comer? Pelo amor de Deus, né, irmão? Daqui a pouco até nisso está querendo orar também, né? Hein, Deus, olha lá, tem lá uma fatada que o irmão me chamou, tem ali uma muqueca de peixe, tem ali um caruru, meu Deus. E aí, meu pai, o senhor vai me direcionar para onde? Vai nas 4 casas, irmão, come nas 4. Quando não te dá em casa, confia a Deus, em nome de Jesus, a panela está vazia, não tem nada para comer. Irmão, quando Jesus quer escolher o discípulo, ele o quê? Ora. E essa é uma oração que, irmão, intensiva. Ele vai orar, ele ora, e ele ora, e ele ora, ele busca. E aí ele começa o que, irmão? Agora, a escolher quem? Quem vai com quem? Quem vai com quem? Mas espera aí, se ele escolhe, por que ele orou a Deus? Porque quem escolheu não foi quem? Foi quem? Deus. Olha o que diz aqui, irmão, vamos lá. Olha o que diz. Simão, a quem acrescentou o nome de quem, irmão? De Pedro. André, seu irmão o quê? Tiago. E João, Filipe, Bartolomeu, mais Mateus, Tomé, Tiago, filho de quê? De Alfeu. E Simão, chamado o quê? Zelote. Judas, filho de Tiago. E Judas o quê, irmão? Iscariote, que se tornou o quê? Que se tornou o quê? Espera aí, ele se tornou, Deus não escolheu ele para ele o quê? Trair. Deu para entender? Ele se tornou Deus não escolheu Judas para trair quem? Para trair ele. Ele se tornou o que, irmão? Um traidor. Quando Jesus, ele está comendo, ele fala assim, um dentre vós era o que? Me trair. Um dentre vós. Então alguns homens dizem que Deus escolheu Judas para Judas o que, irmão? Trair ele. Irmão, já escolheu o cara para condenação? E aí? Você acha que Deus vai escolher alguém para condenação? Cadê o amor dele? Tem lá aqueles homens lá, né, que diz, né, que Deus já escolheu um povo para salvar e outro que, irmão, para condenar. Irmão, Judas foi o que? Escolhido, mas não para trair quem? Mas ele o que? Traiu. Supomos, em um casamento, você escolhe uma mulher para lhe trair? Você escolhe um marido para lhe trair? Mas ele o que, irmão? Traiu. Deu para entender? Você escolhe uma amizade para essa amizade te trair? Não. Você tem um amigo para esse amigo te trair? Não, irmão. Você tem filhos e filhas para lhe trair? Você tem pai para lhe trair? Não. Mas ele pode se tornar o que, irmão? Um traidor.
Deu para entender, irmãos? Então aquele que irmão orou, nós temos que o que, irmão? Que orar. Orando nos vem o que? Resposta. Orando nos traz o que, irmão? Solução. Orando, Deus o que, irmão? Nos ouve. Orando, Deus o que, irmão? Nos dá resposta. Ore, entregue o seu caminho na mão de quem? De Deus, irmão. Vamos lá? Volta lá para Mateus, nós começamos. No 6,6, ele diz: mas ao orar, entre no seu quarto e feche-lhe o que, irmão? E ore ao seu pai, que está em secreto, e o seu pai, que vê em secreto, lhe dará o que? O que, irmão? Mateus 6,6. Lhe dará o que, igreja? Recompensa. Lhe dará o que, igreja? Recompensa. Lhe dará o que, irmãos? Recompensa. Irmão, sempre que eu começar num livro e for para outro, eu vou terminar nele. Lhe dará o que? Recompensa. A recompensa vai vir quando você o que? Orar. E como é que eu vou orar? Em secreto. Não contando, não falando, não se desesperando. Desabafar é uma coisa, irmão, mas contar é uma outra coisa. Porque quando você conta, você está contando uma pessoa para aquela pessoa que, irmão, agir em seu favor. Mas desabafar, poxa, estou passando um problema aí, sério, tal, entendendo? Poxa, a luta está grande, tal, mas eu sei que Deus é comigo, tal. Você está o que, irmão? Desabafando. Mas contar é você sentar e contar todo o seu problema. Deu para entender? É você chegar com aquela pessoa e dizer: olha, estou passando isso, é isso, fulano me fez isso, Beltrano me fez aquilo outro, tal. Irmão, o bom é nós contarmos a quem? A Deus. E conversar com quem? Com Deus. E entregando a Ele, Ele resolve o que? Os nossos problemas. Por onde é que Josafá foi orar? Para o pátio. Porque Deus falou para ele, se ele chegasse o que, irmão? Naquele local e clamasse e buscasse, Deus o que? Ouviria. E onde é que Deus te ouve? Pastor, me ouve na igreja. Deus te ouve também no seu quarto. Deus te ouve também nos seus aposentos. Então não vem mais para a igreja. Aqui você é o que? Doutrinado. Nós somos professores para doutrinar você, conduzir você, direcionar vocês. E aí eu falo no 8. Vamos lá? O 8? Ou terminando no 7. Orando não useis de vãs repetições, como gentios, porque eles pensam que por muito falar serão o que, irmão? Não seja o que, irmão? Portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês o que? Precisa, antes mesmo de lhe o que? De lhe pedir. Deus sabe o que é que você precisa. Antes de você pedir, Ele conhece a sua situação. Antes de você pedir, Ele conhece os seus problemas. Eu pergunto, quando Josafá apresenta-se a Deus aquela multidão que vinha sobre ele, Deus não estava vendo, não? Sim ou não? Mas Deus só age se você o quê? O buscar. Se você o buscar. A atitude da ação de Deus na nossa vida é de acordo com as nossas atitudes. As ações de Deus na nossa vida, de acordo com nossas ações, buscando, orando Ele, e Ele nos traz o quê? Resposta. Amém? Ele não traz resposta. Então nós temos que confiar. Confiando nele, Ele traz o quê, irmão? Resposta. Diga graças a Deus. Dê uma salva de palmas, irmão, para Ele.